Hoje em dia, cada vez mais escutamos que o elevado consumo de sal, cloreto de sódio, é uma das principais causas de doenças cardiovasculares e hipertensão, podendo ainda ser associado a outras doenças como câncer de estômago, doença renal e acidente vascular cerebral. Estudos apontam que um dos fatores do aumento da pressão arterial se deve ao consumo de sal, principalmente nos países industrializados, sendo preocupante do ponto de vista da saúde pública. Em decorrência disso, organizações nacionais e internacionais recomendam uma redução dos níveis de cloreto de sódio nos alimentos produzidos pela indústria. Isso porque de 65 a 70% do sal na dieta das pessoas vem de alimentos processados, dos quais 20 a 30% são provenientes de pães e outros produtos de panificação. No Brasil, por exemplo, uma pessoa consome em média 20 kg de pão por ano. Se considerarmos dosagens de 2% de sal no processo de fabricação, isso resultaria em média 400 gramas por ano, o que seria 1,1 gramas ao dia, somente nos produtos de panificação, sendo que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 2 gramas de sódio ao dia, o que é o equivalente a 5 gramas de sal ao dia. Entretanto, a redução de sal em produtos de panificação pode apresentar alguns problemas. O cloreto de sódio afeta diretamente o sabor, conferindo o sabor característico e realçando o sabor de outros ingredientes. Também influencia na cor dos produtos, pois auxilia a reação de Maillard que ocorre durante o processo de cozimento. Além disso, vai influenciar nas propriedades tecnológicas do produto, como o favorecimento do desenvolvimento da rede de glúten, onde ocorre a interação entre as proteínas formadoras do glúten e os íons do sal. A glutenina e a gliadina, que são as proteínas formadoras do glúten, possuem resíduos de carga negativa, que são neutralizados pela carga positiva do sódio. A neutralização é importante, pois reduz a repulsão entre as proteínas, facilitando as suas ligações para a formação da rede de glúten. O glúten exibe um comportamento viscoelástico, em que a fração de gliadina representa o comportamento viscoso e a fração de glutenina representa o comportamento elástico. A incorporação de cloreto de sódio influencia nas interações entre os filamentos do glúten, reforçando as propriedades viscoelásticas da massa. Outra função do cloreto de sódio é a inibição da atividade da levedura durante o processo de fermentação, além de reduzir a atividade de água no produto, reduzindo a sua deterioração e auxiliando no controle de bolores e bactérias. Alguns estudos mostram que a redução de sal em certas quantidades não afeta significativamente nas propriedades tecnológicas, nem na aceitabilidade e intenção de compra, como foi o caso de um estudo que testou pães com 5, 10, 15 e 20 gramas por quilo de cloreto de sódio, onde somente o pão com menor quantidade de sal apresentou uma diferença significativa. Entretanto, mesmo com alguns estudos mostrando que é possível reduzir a quantidade de sal em certas quantidades, ele continua sendo muito importante na panificação. Atualmente, já existem algumas outras alternativas que podem ser utilizadas. Por exemplo, para aumentar o tempo de vida útil, podemos utilizar embalagens em atmosfera modificada, pasteurização no pão já embalado e adição de aditivos para conservação. Outra solução é a substituição parcial do cloreto de sódio por outro produto, como o cloreto de potássio, pois o impacto do cloreto de potássio sobre a atividade do fermento e as propriedades relógicas da massa é semelhante ao cloreto de sódio, além de reduzir o tempo de fermentação e tempo de mistura. Entretanto, é preciso considerar o impacto negativo do cloreto de potássio com relação ao sabor, uma vez que confere sabor amargo e adstringente quando em quantidades superiores a 30%. Além disso, a indústria também pode utilizar intensificadores de sabor, como lactatos e produtos à base de soja, que por si só não possuem sabor salgado, mas realçam o sabor salgado do sódio, conferindo o sabor característico similar ao produto original. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a redução de cloreto de sódio na dieta é uma das formas mais eficazes para melhorar a saúde da população. O pão é um dos principais contribuintes para a ingestão de sódio, o que significa que a reformulação dos ingredientes e as adaptações do processo de produção são necessárias.
Embora algum processo tenha sido feito, novos estudos e soluções são necessários para que possa se desenvolver produtos com redução de sódio similares aos originais.